Perfeito. Pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez, aqui com vocês, a nossa nutricionista Bruna, diretamente da sede central do Brasil, da NBN Living, tá? Melhor empresa e melhor oportunidade que nós temos no Brasil e o que dizer, ou por que não dizer, no mundo, tá? E para isso nós temos um super produto que é um campeão de vendas, um produto que tem feito uma revolução na saúde das pessoas que consomem. Quem está aqui na sala sabe disso. Nós vamos ter mais um conteúdo compartilhado aí pela nossa nutricionista, que ela é, além de muito bem qualificada, ela tem o treinamento aí diretamente com o corpo científico da nossa empresa no México, que auxilia em questões muito complexas em relação ao genoxidil. Então, durante esta apresentação, vamos continuar convidando, porque tem muitas pessoas que ainda vão entrar, muitas pessoas que ainda não sabem da live, então vamos chamando para que tenhamos daí um número bem interessante de participação. Mas eu quero então passar a palavra agora à Bruna, que vai compartilhar esse mega ensinamento aqui para todos nós, tá bom? Com você, Bruna. Seu mic tá fechado. Bom, voltei. Estava fechado. Obrigada, Wagner. Obrigada a todos. Uma excelente tarde. Sejam muito bem-vindos. E hoje vamos abordar um assunto que eu acredito que praticamente todas as pessoas já devem ter passado por alguma situação semelhante. Às vezes não numa intensidade tão grande, mas já passou por essa situação algum. Seu áudio novamente, Bruna. Ainda não. Agora Voltou? sim. Agora sim. Eu acho que é a entrada ali. Não deu para escutar, não entender nada? Não, você falou e cortou nesse momento, tá? Então Ah, acabou de pode. cortar. Tá, joia. Então, vamos falar um pouquinho sobre, né? Hoje sobre cansaço, a fadiga, que é, né, um estágio a mais ali do cansaço. Então, eu vou estar explicando para vocês qual é a diferença, né, entre o cansaço e a fadiga, os sinais, enfim. E aí, como que a tecnologia genoxidil pode lhe auxiliar frente a esses sintomas, e vocês vão ver que já tem uma doença interligada à fadiga crônica, que é algo que eu sempre venho falando muito com vocês. Eu sempre menciono a parte de fadiga, né, com vocês, e quando ela, né, se pendura aí por muitos meses, ela se chama aí uma fadiga crônica, certo? Então vamos lá, vamos dar início à nossa live de hoje. E aqui, né, cansaço, fadiga, olha, uma pessoa ali exausta, precisando do quê? Precisando dar ali, ó, ligar a chavinha nela, virar ali a chavinha para que ela, né, para que ela volte, dar uma corda nela, vamos se dizer. Então, a primeira coisa, né, que eu pergunto a vocês, você se sente assim? Você já acorda ali estafado, né? Nunca tem aquela sensação de que você nunca recupera suas energias. Sem você estar precisando de uma bateria nova. Tá? Então você pode estar aí também com desequilíbrio ali do seu cortisol, né? Que é aquele hormônio, né, da vitalidade, da vigília, que tem que estar ali, ó, aceso de manhã, né? Lembra que a melatonina, né, é aquele que age durante a noite. E o cortisol é aquele que vai agir durante o dia. Então ele tem que ter o pico dele de manhã. Não pode ter pico deles aí durante a noite, que tá, né? Ao contrário, está errado, tá bom? Então, isso geralmente acontece após um período muito estressante, né? Relativamente longo, né? Pode ser aí por um estresse físico, emocional, inflamatório, e eu vou falar para vocês, né? Tudo que pode levar a essa situação. Então, cansaço. Vamos começar falando do cansaço, né? O cansaço excessivo, geralmente, ele indica aí o quê? Uma falta de tempo da pessoa descansar, né? Mas também ele pode ser
um sinal de alguma doença, tá? Pode ser uma anemia, lembrando que a anemia é considerada doença apenas quando ela tem um codinome, tá? Megaloblástica. Ela sozinha é só um sintoma de algo, que algo está errado, é um sinal de que algo está errado, tá? Diabetes, alterações da tireoide, eu vou falar um por um também, vou explicar, né, o como que acontece, tá? E até mesmo a depressão. Então, normalmente, quando a pessoa, né, no caso que a pessoa está de doença, por exemplo, ela vai se sentir cansada, sem forças, tá? Mesmo depois de você ter uma noite, né, bacana de descanso, mesmo assim você não vai se sentir bem. Aí daí já está relacionado à doença. Então, na presença de sinais e sintomas de sono, cansaço excessivo, uma fraqueza muscular, mudanças de humor, tontura, por exemplo, é importante que você busque aí um profissional da saúde, tá? Para identificar aí a causa e você seguir o tratamento adequado, tá bom? Então, a gente não pode achar que um cansaço aí por um longo período seja normal. E aí eu vou mostrar para vocês, né, o que começa a ser algo grave, tá? A gente sabe que o excesso de cobrança, da preocupação, o estresse, tudo isso faz você evoluir para algo, né, te esgota, para um esgotamento, tá? Então, é normal você se sentir ali cansado, esgotado, depois que você está trabalhando, né, de um dia muito estressante, muito cansativo, muito atarefado, normal, né? E a origem disso nem sempre vai ser física, pode ser emocional, né? E vai atingir também, pode atingir também, olha, crianças e adultos, tá? O excesso de estresse, as cobranças, a falta de tempo para relaxar, costuma ser aquele estopim. Até coloquei aqui, olha, tá, né? Chega ali no seu limite, vamos se dizer assim. É a hora que você realmente explode. Então, quando a pessoa está lá no seu limite, o que acontece? Cai o rendimento, né? Ela não tem prazer para executar ali os seus trabalhos, as suas tarefas rotineiras do dia a dia, ou o seu trabalho ali, né, no seu local de trabalho, vamos dizer assim. Então, vem a sensação de que está tudo muito cansativo, muito complicado, né? É desgastante, então é exaustivo aquilo ali para você. E isso vai demandar aí uma energia muito maior, né? Porque você está muito cansado, então você vai precisar de muito mais, dependendo da situação, muita mais concentração, muito mais foco. Então, não é bacana. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas eu não estou. Mas por que eu cancelei a live de ontem? Eu estou fazendo um check-upzinho assim da minha saúde, e eu comecei pela saúde cardiovascular, porque eu fiz 40 anos, então, né? E meu pai é cardiopata, minha mãe também, então eu resolvi, resolvi não, né? Então agora eu comecei uma bateria de exames e ontem eu coloquei o mapa, anteontem eu coloquei mapa, né? Que fica lá 24 horas monitorando sua pressão aqui de 15 em 15 minutos. Eu não sei o ser humano que dorme. Eu não consegui dormir, eu passei a noite em claro. Então, o que aconteceu ontem? Eu estava cansada, meus olhos eles estavam ardendo. Isso é uma situação, tá? Meus olhos estavam ardendo, eu estava exausta. Aí, junto o calor, eu estava passando mal. Então, assim, a falta de sono, a privação do sono, eu vi como realmente foi impactante ali. E eu não poderia fazer uma live com vocês sem foco, sem concentração, abrindo a boca de sono, é até um desrespeito para você que está aí do outro lado. Então, quando eu coloquei o mapa, eu já avisei na segunda-feira mesmo que a live ia ser na quarta-feira. Mas então você vê, é uma situação que ia demandar muito da minha energia, muito da minha concentração. Então, né, eu resolvi ali cancelar. Mas aí veja, né, como que também a falta de sono, essa privação, traz para a gente toda essa sensação de esgotamento, tá? Então, de acordo com os profissionais, as próprias mudanças ali comportamentais, como a perda de interesse, né, em coisas que te davam prazer anteriormente, sintomas de depressão, ansiedade, tudo isso é indicativo, tá? Então, precisa ficar atento, alerta para isso. Então, vamos ver quais os sinais de alerta que é importante, né? É o que eu falo. Nunca deixe de escutar, de ouvir aí o seu organismo, o seu corpo dá sinais. Aprenda a entendê-los. Lógico que você, né, não vai descobrir
De repente você não vai descobrir o que você tem, mas vai falar, opa, peraí, já estou cansada há meses, isso não passa, eu não era assim, né? Não acha que isso é normal. Pô, eu não vou ao banheiro há anos. Não acha que isso é normal, tá bom? Então vamos lá, a dor de cabeça, ela começa a ser o quê? Ela é um sinal, né? Ela começa a ser ali frequente. Pô, tô sempre com dor de cabeça ali, tá o horário, enfim. Então a pessoa pode sentir uma dor que pode ser aquela dor pulsante, né? Ou aquela sensação da cabeça, aquela pressão na cabeça que parece que vai explodir. Enfim. E aí pode vir acompanhada de um enjoo e etc. Dores pelo corpo, quando você está numa situação, né, que é interpretada aí como o quê? Uma ameaça, o que que acontece? O corpo vai liberar hormônios, como, por exemplo, a adrenalina. Tá? Para quê? Para evitar que seu músculo se contraia. Então, com os nervos comprimidos, a consequência é o quê? É aparecer dores lá no nosso corpo. Isso é uma resposta do seu organismo. Então, atividades relaxantes, a prática, né, de atividade física, enfim. Mover-se, como eu sempre falo, vai ajudar a aliviar esses desconfortos. Tá? Distúrbios do sono, ó. Situações de cansaço extremo, a pessoa pode sofrer aí com a dificuldade para dormir e com aquela sensação que não teve um sono reparador, que é o quê? Eu não dormi o suficiente. Isso vai acontecer, nessas condições, por quê? Porque o cérebro ele não consegue percorrer todos os estágios do sono, que até conversei com vocês, foi na live passada, do sono REM, não REM, você viu que tem 4 estágios de sono, então, em um deles, então, assim, não vai passar por todos os estágios, você não vai conseguir, né, ter aquele sono chamado reparador. Então, você, de fato, não vai conseguir descansar. Tá? A falta de concentração. Situações de exaustão também, não somente o corpo dá sinais, veja, mas o cérebro também envia alertas. A dificuldade de concentração e distração estão ali, né, constantemente. Então, são alguns exemplos de que o seu cérebro está dando alerta. Poxa, eu não consigo me concentrar, não consigo ter foco. Está dando um sinalzinho ali de que o cansaço já superou ali o que seria um nível normal, vamos dizer assim. A irritabilidade, a tensão física, cansaço mental, né? Experimentado aí nesses momentos acaba gerando o quê? Episódios psicológicos, tá? A pessoa se cobra mais e aí ela pode se irritar com circunstâncias que normalmente ela não se irritaria. Então, coisas banais, a pessoa vai lá e se irrita. Então, ela fica muito, né, irritável nestes períodos, tá? E aí eu coloquei algumas, né, eu coloquei algumas situações relacionadas mais a doenças, tá bom? Por exemplo, a anemia. A falta de ferro no sangue, ela pode causar o quê? Geralmente, é muito comum, tá? Cansaço, sonolência, desânimo, tá? Nas mulheres, esse cansaço se torna ainda maior na época de menstruação, tá? E por quê? Porque elas perdem aí, né, por conta das reservas de ferro no organismo. O que que acontece? Elas diminuem. E aí tem a diabetes, uma diabética descompensada, né? Aquela pessoa que, quando a glicose não está ali bacana, causa o cansaço frequente nela, porque a glicose do sangue não vai chegar nas células, não vão chegar em todas as células, né? Como deveria. Então, vai faltar energia para o corpo poder realizar ali as tarefas do dia a dia. Tá? Além disso, né, tem aí o excesso de açúcar no sangue, que vai fazer o indivíduo também urinar mais, vai levar ao emagrecimento, a diminuição de músculos, e aí é comum que os diabéticos, né, com hiperglicemia se queixam aí desse cansaço muscular, tá? Muito comum. A apneia do sono, tá? Que é caracterizada aí pela... Você para de respirar durante o sono. Olha que grave que é. E pode acontecer por breves períodos e várias vezes durante a noite, prejudicando o sono e o descanso do indivíduo, porque a pessoa, ela assusta. Tá? Então, ao dormir mal, é normal acordar muito cansado, ter cansaço muscular e sentir sono ali durante o seu dia. A apneia do sono é uma coisa muito séria, muito grave,
precisa, quem ronca muito, por exemplo, vai procurar um otorrino especialista, porque isso é seríssimo, seríssimo. Fora que depois, né, que você se trata, você melhora também a saúde do sono das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque às vezes a pessoa ronca tanto que chega a atrapalhar. Então, eu acho que você está se beneficiando muito mais, mas você também está ajudando as pessoas que convivem com você. A depressão, né? Um dos sintomas típicos aí da depressão é o cansaço físico, mental ali frequente, tá? Que o indivíduo ele fica sem ânimo, não tem vontade de fazer nada, né? De fazer coisas que ele fazia normalmente, ele perde totalmente a vontade e até mesmo a vontade de trabalhar. Tá? Ele só quer ficar ali, ó, quietinho, tá? Apesar de ser uma doença que afeta a parte mental da pessoa, acaba afetando o corpo por um todo, né? Porque mexeu ali com a mente, ela não quer fazer mais nada. A depressão é algo muito sério. Eu nunca passei por depressão, mas eu já vi pessoas passarem por depressão. Hoje virou uma modinha as pessoas falarem, eu tô depressiva. Elas não sabem o significado, elas não sabem o que é ter depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a depressão ela te leva para um lugar assim que você se sente um abismo, você só quer ficar trancada, nada te tira dali, você quer ficar isolada do mundo, não quer conversar com ninguém. Então é algo sério, não é essas modinhas de hoje em dia, tô depresinha que, tá? Eu trato isso como algo de extrema seriedade e não com uma brincadeira. Fibromialgia, há uma há uma dor ali, né? Com a fibromialgia tem uma dor ali no seu corpo que se concentra, né? Principalmente, tá bom? Lá nos seus músculos. E ela está associada a um cansaço frequente, persistente, tá? Uma dificuldade de concentração, alteração do humor, dificuldade para realizar tarefas do seu dia a dia, podendo também interferir no seu desempenho profissional. Além de poder afetar o teu sono, né? De um modo que a pessoa ela já acorda ali exausta, cansada, como se não tivesse descansado nada. Tá? A fibromialgia também está muito interligada ao estado emocional. Doenças cardíacas, uma arritmia, uma insuficiência cardíaca, pode também causar um cansaço, tonturas frequentes. É muito frequente, tá? Pessoas que têm, né, cardiopatas no geral têm aí muito cansaço. Então, nesse caso, o coração ele não tem mais força suficiente para quê? Para fazer uma concentração boa, para poder enviar o sangue lá para todo o nosso corpo, tá? E aí você vai se sentir, sim, cansado. Tem a ver com esse bombeamento, né? E a distribuição do sangue. Infecções como gripes, resfriados, pode também causar um cansaço, né? O corpo tenta usar as energias para poder combater esses micro-organismos. Então, você fica aí, né? Fica mais cansado mesmo. E além disso, tem outros sintomas envolvidos que também podem aí demandar mais energia, né? Uma febre, a dor muscular, e tudo isso, obviamente, tem que ser investigado. Alterações da tireoide, né? Como os hormônios tiroidianos são responsáveis por quê? Por manter o metabolismo no seu ritmo normal. Então, quando estão afetados, pode haver cansaço como resposta à alteração. É muito comum quem tem aí problemas, né? Da tireoide, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, as pessoas se sentem aí sim cansadas, tá? E o próximo ponto é a fadiga, que é aquele grau a mais que eu falei, né? Que pode ser definida aí com uma sensação de cansaço generalizado ou a falta de energia que não está relacionada exclusivamente à exaustão, tá? Como aí o cansaço. E ela pode ser dividida aí, né, nas seguintes categorias, conforme a duração e apresentação dos sintomas. Ela pode ser uma fadiga prolongada, né? Fadiga incapacitante prolongada, com uma duração aí de média de pelo menos um mês. Agora tem a fadiga crônica, que é muito comum, que é a fadiga também, né? Também incapacitante, também prolongada, porém a duração de pelo menos 6 meses. Então tem que observar se as pessoas, se você ou algum parente, algum conhecido, enfim, se enquadra aí nessa situação, tá? Porque é muito sério.
E aí, quando a fadiga ela é crônica, é inexplicada por outras condições médicas, né? Ou psicológicas. Ela vai se subdividir em quê? Em idiopática, que é aquela que, né, de origem desconhecida, ou a síndrome da fadiga crônica, que eu vou falar disso para vocês. Tá? Então, o que é essa síndrome da fadiga crônica? É uma doença de longa duração, com ampla gama de sintomas, sendo mais comum o cansaço extremo. Tá? Ela também é conhecida aí como encefalomielite miálgica. Eu conheço mais como síndrome da fadiga crônica. E pode afetar qualquer pessoa, tá? Incluindo crianças, porém ela é mais comum em mulheres, ela se desenvolve aí, tá? Entre 20 e 40 anos, tá? Mas qualquer pessoa pode ser acometida. Aí, quais são os fatores de risco? Idade, tá? A gente sabe, né, que por volta ali dos 40 a 50 anos, as pessoas são mais afetadas por essa síndrome. O sexo é mais comum em mulheres do que em homens. Estresse, tá? Sofrer muito estresse aumenta também esse risco. E mudanças na microbiota podem ser um sinal de fadiga crônico, tá? Então, ela pode ser uma causa parcial, tá? Então, de acordo com o estudo realizado, ela pode estar associada ao quê? Um desequilíbrio da microbiota, tá? Né? Que é aí a famosa disbiose. Então, os cientistas americanos notaram que certos níveis de bactérias estavam fortemente associados à síndrome, né, da fadiga crônica, tá? Esse estudo foi aí publicado em 2017. Alguns especialistas, eles acreditam, né, que aí essa síndrome pode ser causada por vírus, tá? Isso tudo voltado em estudos, tá, pessoal? Por vírus, por exemplo, vejam aqui, mononucleose e Covid-19. Eu vou falar sobre isso, por estresse, por problemas do sistema imunológico e também por distúrbios hormonais, tá? Então, estudos descobriram que até 10% das pessoas com vírus em seu organismo podem desenvolver essa síndrome. E alguns acreditam que a síndrome seria, né, multifatorial, tá? Causada por diferentes fatores ou por vários fatores, enfim. Agora, uma observação importante, até lá embaixo eu vou falar novamente sobre isso. Os pacientes que sofreram Covid-19 podem sofrer de fadiga crônica, mesmo após o início dos primeiros sintomas do coronavírus, tá? Conforme foi observado aí lá, que foi publicado no dia 1º de julho de 2020. Lembrando que as publicações sobre Covid estão ali, são bem recentes, são estudos bem recentes, mas veja que a fadiga, e eu percebo que muitas pessoas reclamam de um tempo para cá, né? Depois da pandemia, eu vejo um maior número de pessoas reclamando de cansaço, pessoas que eram super ativas reclamando de um cansaço. É essa síndrome da fadiga crônica, infelizmente. Então, vamos falar mais um pouquinho de alguns sintomas da síndrome de fadiga crônica. Então, é um cansaço persistente, como eu mencionei ali, né? Com pelo menos 6 meses de duração, que vai reduzir aí significativamente a sua capacidade de realizar as atividades normais, funcionais, seja elas ocupacionais, educativas, sociais, pessoais, e em comparação o quê? A níveis anteriores do início ali do quadro. Então, tem que, né, comparar ali. Poxa, 6 meses atrás eu conseguia fazer isso, treinava tranquilamente, fazia tal coisa, hoje eu não consigo mais fazer isso. Então, liga aí a chavinha, né? E vamos começar a olhar mais para o eu. Tá? Então, dor de cabeça, tá? Uma dor de cabeça diferente, aí já é diferente. É uma dor de um tipo diferente da que você sente normalmente, tá? Diferente do usual. Dificuldade na concentração, dores musculares, mal-estar, intolerância após o esforço físico ou mental, um sono não reparador. Veja que o sono está interligado a tudo. Pelo menos um dos seguintes sintomas: queixas cognitivas, coisas ligadas à sua memória, lembrar a data, fazer cálculos, planejar, executar alguma tarefa. Intolerância
ortostática, que é aquela sensação de tontura, vertigem, quando a pessoa levanta, melhora, né? E quando a pessoa se deita, ou quando a pessoa se deita, enfim. Então, se enquadra em alguma dessas aqui, precisa olhar mais para o eu e procurar uma ajuda. Em 85% dos casos da síndrome da fadiga crônica, ela é precedida por quê? Por um gatilho, né? Que ocorreu aí, seja dias anteriores ao início desse quadro, tá? E pode ser o quê? Pode ser uma infecção bacteriana, tá? Parasitária, né? Que é muito comum. Hoje as pessoas não fazem desparasitação, acham que desparasitação é só quando você é bebezinho, criancinha aí. Não é. Quem for fazer desparasitação agora, na idade adulta, vai ficar chocado. Então, precisa fazer a desparasitação aí, sim, tá? Isso tem que fazer parte aí da tua rotina. Inclusive, agora eu já até mandei manipular os meus para eu poder fazer, que já está aí na minha época. Tá? Então, trauma, cirurgia ou gravidez. Aí tem aqui, eu coloquei a porcentagem, tá? Então, a infecção bacteriana, parasitária, 72%, trauma 4,5%, cirurgia e gravidez, 4,5%. A pessoa pode, depois de uma cirurgia, uma gravidez, desenvolver sim, é um gatilho. Reações alérgicas também, 2,2%. Estresse, um trauma emocional, 1,7%, tá? A síndrome da fadiga crônica não é uma doença só de ordem psicológica, tá? Existem alterações ali biológicas, principalmente neurológicas, tá? Como a neuroinflamação, disfunções do seu sistema nervoso autônomo e também autônomo, tá escrito errado. E também sistema imune, como alterações aí na função das células natural killers, aumento das citocinas inflamatórias e por aí vai. Então tem aí, né? Vamos observar todos os sintomas, os sinais, para a gente poder ficar sempre alerta, tá? Eu coloquei aqui 6 aspectos importantes, né? Que a gente deve que devem ser direcionados aí, né, na síndrome da fadiga crônica. Por exemplo, uma adequação nutrológica alimentar. Muitas vezes, pessoal, a gente consome alimentos que não são compatíveis com o nosso sistema imunológico, né? E isso vai causar problemas. Tá? E aí, né, tem o quê? Que é muito comum, muito famoso, é a intolerância ao glúten, né? Aí tem também aí o problema com a lactose, tem a problema aí com... bom, tem diversas coisas, tá? Mas o que é importante você saber? Se você tem intolerância ao glúten, à lactose, seja o que for, não ache que porque você... Ah, não, mas eu como só um pedacinho, aí não me dá diarreia, não me dá desconforto, não me dá gases, não me dá estufamento, não me dá nada. Não, você tem, você tem. Não utilize, porque isso gera um processo inflamatório. Então, é zero. Tem intolerância ao glúten? Tem que retirar o glúten, pessoal. Não tem jeito. E hoje tem aí milhões de artifícios, milhões de coisas que você pode o quê? Substituir o glúten e substituir, né, farinhas, etc. Fica até muito mais gostoso do que a farinha branca, por exemplo, dando um exemplo para vocês, fica muito mais gostoso, tá bom? Então dá para brincar bastante aí na culinária. Mais outro ponto que eu observo não vou generalizar, tá, pessoal? Cada um sabe aí do seu, mas as pessoas hoje elas não sabem cozinhar, tá bom? Isso é fato, as pessoas não sabem usar especiarias, não sabem cozinhar. Então, precisa. Eu acho que falta de tempo não é desculpa, tá? Porque se for falta de tempo, quem olhar a minha vida vai falar. Quem me conhece pergunta: que horas que você cozinha? Que horas que você consegue fazer a janta da sua filha, preparar tal coisa, o almoço, o café? Então, eu consigo. Então, a gente sempre tem um jeitinho, né? Que horas você consegue treinar? Sempre tem um jeitinho para a gente poder fazer o que é preciso, tá? E aprender a cozinhar. Eu sei que eu aprendi com a minha mãe, eu demorei para aprender, confesso,
E eu me especializei mais ainda, né? Porque nutricionista não é cozinheira, então você não tem obrigação de saber cozinhar. Então, eu acabei aprendendo e hoje eu faço coisas simples e gostosas e nutritivas e que, graças a Deus, eu tenho bastante saúde, eu, a minha filha e a minha família aí que também, né, acabam também saboreando minhas coisas, vamos se dizer assim. Então, vamos lá. Então, esse ponto é muito importante, tá? De intolerâncias alimentares, é, adequação de vitaminas. Algumas vitaminas fazem parte da cadeia bioquímica fundamental para quê? Para a formação de ATP, que é o quê? É o processo bioquímico que ocorre quando as mitocôndrias, né? Que ocorre nas mitocôndrias durante a respiração celular. É o quê? É a geração, fornecimento de energia, produção de energia. Então, tem muitas vitaminas que estão interligadas nesse processo, elas são fundamentais nesse processo, tá? Então, diagnosticar deficiências delas, de vitaminas, minerais, são fundamentais, são de extrema importância para a recuperação da síndrome da fadiga crônica. Um equilíbrio hormonal, né? Alguns hormônios eles diminuem com a idade, isso é normal. Tá? Então, tanto no homem quanto na mulher. E são causas aí de cansaço. Por exemplo, GH, né? O hormônio de crescimento. Testosterona, meçam aí o testosterona, homens e mulheres. Se tiver baixo, tem que ficar de olho. Geralmente, a testosterona, a falta causa muito cansaço. Tá? E tá aí tem a parte do homem, né? Na andropausa, né? Que ele tem que ter, né? O homem tem mais testosterona e a mulher aí estrogênio, tá? Mas precisa ter aí níveis bons de testosterona, porque ele te ajuda a ter mais energia. Intoxicações por metais tóxicos. Então, quando o organismo ele fica sobrecarregado de toxinas, ele não consegue fornecer energia de maneira que a cana eficiente. Então, é necessário, né, descobrir a possibilidade de ter uma contaminação excessiva desses tóxicos ambientais no nosso organismo, que hoje é muito comum. Tá? Vem aí né? Vem aí de desodorante, vem de inúmeros lugares, né? De plástico e etc. Equilíbrio da flora intestinal, da flora bacteriana intestinal, né? Da sua biota, da sua microbiota. Hábitos alimentares não saudáveis, excesso de medicações alopáticas, como antibióticos, vão alterar o equilíbrio da nossa flora intestinal. Isso é normal, nossa flora bacteriana, tá? As bactérias inflamatórias podem estar predominando em relação às bactérias anti-inflamatórias, que estão associadas aí à saúde intestinal, alterando o nosso sistema imunológico. Então, é importante você diagnosticar, né, essa possibilidade desse desequilíbrio, tá, no microbioma intestinal, pessoal. Isso chama-se desbiose, extremamente comum. Controle de estresse, situações de esgotamento psicológico, emocional, muitas vezes físico, decorrente de uma série de pressões, né, que ocorre aí no indivíduo, pode também te levar ao estado de fadiga, tá? Um exemplo aí é a síndrome de burnout, que é muito comum, que é aquela exaustão que vem aí decorrente de um trabalho excessivo, tá? Mas existe outros aí comuns, tá bom? Que é o quê? Cuidar do filho, cuidar de idosos, qualquer situação onde você tem um excesso de esforço, tá bom? Que vai te levar a esse esgotamento. Então, em contrapartida, até aí pequenos prazeres da vida. Então, isso vai gerar o quê? Um sentimento, né, de perda do sentido da vida. Então, você tem mais esgotamento e mesmo você faz mais coisas que te esgotam e não faz coisas para você, tá? Então, se pergunte, você está fazendo coisas para você, tirando um tempo para você fazer as coisas que você gosta, que você tem prazer? Se pergunte isso é importante, isso é necessário, por isso, isso aí é uma das grandes causas, né, dessa fadiga crônica, tá? E aí, gatilhos para milhares de doenças. Então, outra situação importante, tá? Eu peguei 3 situações que estão extremamente interligadas aí
com toda essa parte de cansaço, mas uma disfunção mitocondrial está totalmente interligada com cansaço, a falta de energia, cansaço mental, cansaço físico, falta de memória, né, a curto prazo, e até dor no peito podem ser sintomas de uma fadiga mitocondrial, tá? Você já ouviu falar nessa condição? Você que está aí, já ouviu falar nessa condição? Disfunção mitocondrial, fadiga mitocondrial, tá? Para a gente entender melhor, a gente precisa entender de quem? Dela ali, que eu gosto muito, que são as mitocôndrias, tá? Quem que são as mitocôndrias? Essa organelinha aqui, que nós temos milhares, trilhões dentro das nossas células, lembrando que nós somos seres celulares, e aí temos as mitocôndrias lá dentro, tá? E o que que faz, né? Ela é produzida energia através ali do que nós consumimos, tá bom? Então vem aqui, olha, açúcar, farinha, gordura, sal, tudo isso atrapalha, tá bom? Então, você vai lá, ingere bons alimentos, né? Uma alimentação bem diversificada, tudo isso vai lá, vai entrar vai entrar, né? Depois de milhares de reações ali, tá? Vai entrar para você como fonte de energia, tá? Grande parte vai ser utilizada aí para as nossas células. Então, só para vocês entenderem, né? Elas produzem aí o ATP, que é adenosina 5-trifosfato, que é utilizada como essa energia do nosso corpo. Mas quando tem esse desbalanço nessa produção, a função mitocondrial fica prejudicada. E olha só, a mitocôndria também está envolvida aí no processo de formação do grupo M das hemoglobinas, no metabolismo do colesterol, nos neurotransmissores e na produção de radicais livres, que é exatamente isso aqui. Açúcar, farinha, sal, gordura, químicos, conservantes, espessantes e etc. Vai se juntar o oxigênio que nós respiramos, vai lá para a sua mitocôndria e ela vai produzir o quê? Vai produzir, ó, esses aqui, ó, mais radicais livres, né? E radicais livres, excesso de radicais livres não são bacanas para o nosso organismo. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter tudo tem que estar ali em equilíbrio. Bom, você nunca pode ter ali, né? Por exemplo, radicais livres, você não pode ter um excesso. Tem que estar ali, ó, equilibrado, níveis normais, porque faz parte do funcionamento, né, do nosso organismo. Mas o excesso já causam aí diversas situações, tá? Então, qualquer alteração no funcionamento das mitocôndrias pode ter graves consequências aí para a nossa saúde. O que pode causar, né, essa disfunção, esse desbalanço de energia? Por que elas podem ser desgastadas? Eu enumerei diversas coisas e com certeza está faltando alguma coisa, mas olha só. Deficiências nutricionais e hormonais, contato com toxinas, mofo, pesticidas, cigarro, metais pesados, poluição do ar. O cigarro que eu coloquei como passivo, né? A pessoa que só fica ali inalando. Estresse, aí o tabagismo, aquele fumante mesmo, tabagista, estresse oxidativo, o próprio envelhecimento, né, o processo de envelhecimento normal, desgasta, infecções, uso de certos medicamentos, dieta hipercalórica, uso de estatinas, que são remedinhos para colesterol, que são um perigo, que depletam coenzima Q10, que é necessária para as mitocôndrias, privação de sono, síndrome fúngica, a microbiota alterada, que é a desbiose, doenças inflamatórias ou autoimunes, deficiências de micronutrientes, olha lá, coenzima Q10, doenças crônicas como diabetes. E aí tem uma vasta lista do que pode desgastar as mitocôndrias. E aí, pessoal, os órgãos que possuem mais mitocôndrias são os que mais sofrem, né? No caso dessa disfunção, quem são eles? Cérebro, músculo esquelético, ó. Músculo esquelético, o coração, os testículos, o ovário e o nosso fígado, tá? Esses são alguns dos que mais sofrem, porém, tudo é acometido, tá? Tem assim, né? Tem os níveis aí, esse aí sofre mais, tá? Coloquei aqui para vocês, aliás,
Sabe a síndrome pós-Covid, que tantas pessoas andam sendo afetadas, que eu comentei, que eu mencionei anteriormente? Acredita-se que ela seja aí um resultado a longo prazo de uma tempestade inflamatória no organismo durante a infecção, né? Que gera uma fadiga mitocondrial. E por isso a suplementação não é pode, ela é fundamental para corrigir esse problema, tá? Esse pode ali está errado, ela é fundamental para corrigir esse problema. E aí, o que você pode fazer para você otimizar, para você estimular a biogênese? O que é biogênese? É a produção de novas mitocôndrias. O que você pode fazer? Suplementos como a coenzima Q10, a L-carnitina, ômega 3, NADH, ácido alfa-lipoico, magnésio, D-ribose e antioxidantes. Tá? Então, realizar exercício físico, mas cuidado com os excessos sempre, pessoal. E também, né, quem nunca fez, um acompanhamento. Exposição ao sol excessiva, tá? Exposição a baixas temperaturas. Não, exposição, desculpa, coloquei excessiva. Exposição ao sol, ótimo, vai estimular, tá? Só eu ia falar, cuidado com os excessos, tá? Em tudo na normalidade, tá? A exposição ao sol é bom, né? Por conta da vitamina D, então tem que tomar um solzinho ali sim. A exposição a baixas temperaturas também é bacana. Toma um banho gelado, também é bom. Alimentação rica em gorduras saudáveis, baixa em carboidrato, principalmente aí refinados e álcool. A restrição calórica, o jejum intermitente, pelo amor de Deus, com acompanhamento, não sai aí ficando em jejum, né? Porque tem pessoas que acabam passando mal, tudo tem que ser gradativo com acompanhamento. Vitaminas, minerais, compostos bioativos também são importantíssimos para a regulação da função mitocondrial. Na verdade, são indispensáveis, tá? E esse aqui eu coloquei aqui em negrito, que é o que está interligado a nosso produto, tá? Também tem aqui o antioxidante, está em cima, o magnésio, o ômega 3. Tá, os principais sintomas. O que você sente, né? Quando você está com esse desequilíbrio, com essa fadiga mitocondrial? Fraqueza muscular, perda de concentração muscular, uma vez que os músculos necessitam de uma grande quantidade de energia, alterações cognitivas, degeneração do cérebro, alterações gastrointestinais, então quando há uma mutação relacionada aí com o seu sistema digestivo, por exemplo, problemas cardíacos, oftalmológicos, renais e hepáticos. Então, esses aí, né, são alguns dos principais sintomas. Então, vamos ver agora como que a tecnologia genoxidil ela atua aí frente a esse cansaço, essa fadiga crônica, essa exaustão, esse esgotamento, tá? E aí, eu queria só começar dizendo que eu fico muito feliz, porque, de verdade, um dos relatos que eu mais tive, principalmente nos primeiros ali, né? A pessoa não era aquilo que a pessoa estava buscando, mas ela acabou relatando. As pessoas estavam, vamos dar um exemplo, a pessoa estava buscando algo para auxiliar no tratamento, né, do câncer, auxiliar no tratamento, para ele ser um auxiliar no tratamento de uma hipertensão, de uma diabetes, enfim. Primeira coisa, eu tomei um tablete, no outro dia eu acordei com uma disposição, me acordei tão bem. Então tá aí. Por quê? Porque ele fornece para você os nutrientes que você precisa para uma correta produção de energia, está alimentando suas mitocôndrias ali, vamos se dizer assim, tá? Então, vitaminas e minerais são fundamentais para os seres humanos, porque desempenham aí papéis cruciais, tá? Em uma variedade de vias metabólicas básicas. E é aí que o genoxidil atua, por quê? Quando fala que ele, né, trabalha em várias vias metabólicas, é por isso, porque ele é rico, ele é, né, composto aí de vitaminas, minerais e fitonutrientes, que são aí maravilhosos. Os seus envolvimentos na produção de energia, transporte de oxigênio e função neurais os torna crítico para quê? Para a função cerebral e muscular. Tá? Então, essas funções, por suas vezes, vão ter influência onde? Bem direta na sensação de energia e cansaço. Então, vamos lá falar um pouquinho dos nutrientes que podem combater o cansaço físico-mental. Quem me conhece sabe que eu sempre
falo primeiramente dos ingredientes do nosso produto, frente ali o tema, né, que eu desenvolvo, que eu estou abordando, dou as minhas diquinhas através da alimentação e também extra genoxidil, tá bom? Porque eu estou aqui também, eu amo o genoxidil, ele é um produto maravilhoso, completo, que está fazendo assim uma diferença na vida das pessoas, um bem para a vida das pessoas, que é, me aquece o coração como profissional, me faz um bem, sabe? Me traz assim algo muito bom, uma energia muito boa. Mas a gente precisa ter aí essas extra, porque ele é um suplemento alimentar, que ele complementa a tua alimentação. Então, eu, como profissional da saúde, eu tenho obrigação também, né, de alertar vocês aí que alimento também tem que ser ali uma forma correta. Você também tem que usar o genoxidil para você mudar o seu estilo de vida, certo? Então, vamos lá falar. Então, primeiramente, eu vou falar das vitaminas do complexo B, lembrando que, né, o nosso produto... eu tô com uma caixinha, não sei por quê, mas é uma caixinha do Peru. Não sei como é que veio parar aqui. Nós temos, né, o complexo B ali em peso no nosso produto, tá? Então, as vitaminas do complexo B, elas estão envolvidas em várias etapas de produção de energia dentro da célula, sendo, né, que a oferta adequada é fundamental para o funcionamento do sistema e produção de energia. Uma deficiência, por exemplo, limita, portanto, essa produção de energia e vai trazer essa sensação de cansaço, tá? Outra conexão importante entre essas vitaminas B com a fadiga é a anemia, tá? A anemia, ela não está sempre relacionada só com a carência de ferro, tá? Tem evidências aí também que o fornecimento inadequado de vitaminas do complexo B, né, como a B6, a B12, vai poder te levar a essa condição, tá? Então, as vitaminas do complexo B são excelentes aliadas para o cansaço físico e mental. A minha tia, ela faz uso, sim, do genoxidil. Ela estava passando por um período muito de estresse, e aí eu pedi para ela tomar uma injeção, uma dose de B12. Tudo isso tem que ser com prescrição, com orientação, tá? Eu posso fazer isso porque eu sou nutricionista, mas tem que ter uma orientação. Você não pode chegar lá e falando, me dá uma injeção. Para você ver como a B12 é boa, ela levanta qualquer um. Então, isso é um exemplo, tá bom? Então, nós temos aí ela na nossa composição, e esse complexo vitamínico chamado, né, complexo B, que é tão importante, nós temos ele ali, como eu já mencionei, em peso no nosso produto. Tá? A vitamina C, ela é indispensável, né, para as enzimas que estão ali envolvidas na biossíntese da carnitina, tá? Que é o quê? Que é um cofator básico no transporte de ácidos graxos para nossas mitocôndrias, né? Que é lá onde eu falei que é a energia, né, produzida aí na nossa célula. Então, os estudos mostram que o fornecimento insuficiente da vitamina C pode ser também responsável pela fraqueza ou dor muscular. Lembrando que a vitamina C é indispensável para o coração. Por isso, não é à toa que, né, os sintomas de deficiência, por exemplo, moderada dessa vitamina vai incluir o quê? Uma fadiga, uma irritabilidade, dor muscular. Você vai ver lá no seu exame bioquímico, poxa, estou com deficiência, com carência de vitamina C. Aí você já pode interligar. Poxa, eu estou ficando extremamente irritada, estou me irritando facilmente, estou cansada demais, estou sentindo dor no corpo. Pronto, vai lá, suplementa uma vitamina C, melhora muita coisa, tá? A vitamina C, as vitaminas devem ser consumidas todos os dias, tá bom, pessoal? Segundo estudos, o efeito agudo da vitamina C sobre a redução da fadiga já foi comprovado, tá? Então, realmente, ela tem essa relação. Então, esse achado, então, vai reforçar, né, o quanto essa vitamina ela pode ser eficiente para reduzir o cansaço físico e mental. E aí, o meu queridinho magnésio, né, que está aí, né, que tem aí uma infinidade de funções no nosso corpo, que vai servir como cofator de mais de 300 reações enzimáticas, tá? Então, os estudos mostram que esse nutriente é essencial
para regulação da contração muscular, metabolismo da insulina, síntese de DNA, RNA e proteínas. O cérebro e o músculo, por exemplo, são os principais envolvidos nessa sensação, né, de cansaço físico, né, e mental. Tá? Então, um mineral que é fundamental para ambos, certo? O magnésio, pessoal, ele é fundamental, tanto para o cérebro quanto para os músculos. Tá? Então, por isso que ele aí, esse meu queridinho que eu falo, que todo mundo precisa, lógico, de tudo, de todos os minerais, todos os aminoácidos, né? Isso faz parte, né? Por isso que você tem que ter uma alimentação balanceada e uma suplementação adequada, tá? Porque você vai precisar de tudo. Mas hoje eu vejo que muitas situações que acontecem vem muito de uma deficiência aí de magnésio importante. Tá? Então, estudos já analisaram, né? Que um dos primeiros sinais de carência do magnésio inclui o quê? Manifestações neurológicas e neuromusculares, tá? Então, por esse motivo, ele pode ter um efeito tanto nessa fadiga física quanto na fadiga mental e vai afetar o seu desempenho cognitivo e também, né, fisiologicamente. Tá? Então, também os estudos, o magnésio possui aí um papel importante, predominante na produção da utilização do ATP, né? Que é ali, né, a nossa moeda energética do corpo. A curcumina, tá? Estudos relacionados também à suplementação dela, tem aí, né, envolvimento com a recuperação muscular, tá? Então, eles relatam aí resultados positivos no que diz respeito ao quê? Na redução da inflamação, melhora da biogênese mitocondrial, produção de novas mitocôndrias, tá? A biogênese é isso. Redução do estresse oxidativo e além da prevenção de fadiga e danos musculares. A espirulina, ela auxilia no combate da anemia. Ela e a clorofila, tá? Eu não coloquei a clorofila, mas tem ela e a clorofila que está muito interligado ali à anemia, que auxilia aí, né, na anemia. E a anemia, geralmente, com a pessoa quando tem anemia, ela tem cansaço, ela tem fadiga, tá? Então, eu coloquei isso para vocês, interligando aí mais a anemia. Aí, principalmente em idosos, né, pessoa imunossuprimidas, a anemia ela pode ser o quê? Bastante comum e perigosa. Então, você encontrar formas que você pode fortalecer o sistema imune é muito importante. E nesse contexto, a espirulina pode te ajudar, tá? Aí saiu um estudo, eu peguei um estudo, né, que apenas 12 semanas de suplementação de espirulina pode ajudar a aumentar o conteúdo de hemoglobina, né, dos glóbulos vermelhos, melhorando a função imunológica em adultos com mais de 50 anos. Então, ela também contribui para melhorar o quê? Nosso estado nutricional. Por quê? Porque é indiscutível. A espirulina possui aí uma densidade nutricional fenomenal, extraordinária, pessoal. E essa cianobactéria fornece o quê? Vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos, lipídios, tudo ali de melhor qualidade. Ela é muito bacana. E aí a astaxantina, né? Que é aí um poderosíssimo antioxidante. Para você ver, ela tem um poder antioxidante maior que a vitamina C. Tá? E ela se difere de outras substâncias antioxidantes, né? Por nunca se tornar o quê? Um pró-antioxidante no nosso organismo, se tornando bastante segura para a gente se suplementar. Tá? E aí, se não bastasse esse imenso poder dela, o que ela vai ajudar? Combater o cansaço, né? Vai ser indicada também para recuperação muscular, melhorando a resistência física, os seus níveis de energia, é um potente anti-inflamatório, analgésico, com efeitos zero colaterais, tá? Você aí sofre com dores crônicas, né? É lógico que você vai usar o genoxidil, que tem a astaxantina, né? E aí, né, milhares de pessoas relataram também essa dor crônica, né? Poxa, eu tinha dor na articulação, dor não sei aonde, desapareceu, sumiu. Então, veja aí, um dos responsáveis é a astaxantina. Ela é boa para a nossa visão, né? Ajuda aquela visão turva, cansada, vai proteger a nossa pele, penetrando nas células e reduzindo o dano causado pelos raios ultravioleta. Protege o nosso cérebro, ajuda a evitar demências,
pois retarda a taxa de declínio cognitivo. Então, veja, pessoas que estão aí no processo de demência decorrente de uma doença neurológica, usa o produto, começa a ter resultados muito bacanas. Então, veja aí, um dos responsáveis. E ainda ajuda no nosso coração. Por quê? Porque ela é vasodilatadora, então melhora os níveis também do colesterol bom. Aí coloquei óleo de semente de uva, eu sempre coloco aí, né? Sempre coisas a mais. Uma grande quantidade de pesquisas vem apontando para propriedades terapêuticas aí do extrato de uva em relação à cognição, tá? Então, ela parece o quê? Atuar de maneira bastante positiva no nosso cérebro, e ela atua mesmo, tá? Isso aqui é porque eu pego de estudos, então eles colocam essas palavras, tá? Mas ela atua, sim, de forma muito positiva, tá? Então, o que os estudos sugerem? Que ela pode melhorar a fadiga crônica em pacientes, por exemplo, com esclerose múltipla, tá? Podendo ser útil aí, sempre, então, no manejo desse sintoma. As pesquisas também, né, sobre esse componente aí da uva expressam que esse óleo extraído da tua semente é um recurso natural com efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes que podem ajudar a prevenir aí a peroxidação do sistema nervoso central, que vai estar ligada a doenças, tá? Esses efeitos proporcionam o quê? A proteção para a nossa função cerebral, né, de um modo geral, e pode ajudar nesse cansaço, nessa fadiga aí, nesse cansaço mental. Aí vem a coenzima Q10, tá? Não temos o nosso, esse aqui ela já é o extra, tá, pessoal? A coenzima Q10, nós produzimos no nosso organismo, tá? Mas muitas coisas afetam a produção dela, tá? Não é só a idade, tem outras coisas que afetam. Por exemplo, as estatinas, elas depletam, tá? Então, remedinho para colesterol depleta com enzima Q10. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Então, as mitocôndrias, né, que eu já falei, que são as organelas responsáveis pela geração de energia, elas precisam de coenzima Q10. Aí, esse processo de geração de energia, que é o ATP, né? Sem esse sistema funcionando, isso não acontece. Então, não ia existir o quê? Energia no corpo, nem para você abrir e fechar teus olhos, tá bom? Então, precisa ter esse processo de ATP. E a coenzima Q10, então, é um nutriente presente em quase todas as células do corpo humano. Então, quando ela está deficiente, ela está insuficiente, você está com carência aí, um dos sintomas é o quê? Pode ser a sensação de cansaço, falta de energia. Ela está muito interligada. Então, né, não é à toa que os estudos aí, né, eles mostram uma melhora significativa da falta de energia que pode ser observada em pessoas que sofrem de fadiga crônica depois de suplementar Q10. Então, as pessoas suplementaram Q10 e tiveram aí, né, grandes resultados em relação à fadiga crônica. Pessoas com pequenas quantidades de coenzima Q10 são encontradas aonde, pessoal? Daí eu coloquei através da alimentação, mas são pequenas quantidades, tá? Ovos, cereais, grãos, sementes, que é amendoim, noz, grão de soja, pistache, feijão azul, frutas, né, laranja, morango, abacate, produtos lácteos, vegetais, enfim, principalmente ali espinafre e brócolis, tá? Então, se beneficiem também aí da alimentação, exercício físico, sempre fundamental. A cafeína sempre ali, né, em doses seguras, certo? A cafeína, ela tem efeitos estimulantes, né, ali no nosso sistema nervoso central, que são bem conhecidos, né? E também alguns estudos descrevem que ela age no sistema nervoso central, mas na região dos receptores de adenosina, tá? Que proporciona a sensação de letargia, sonolência. Então, a cafeína, ela obstrui os efeitos dessa adenosina. O que vai te proporcionar? Mais disposição, mesmo depois você tiver uma noite ruim de sono. Então, você vai lá, toma uma cafeína, toma um cafezinho, né? Vamos dizer assim, dá uma mascarada aí, melhora um pouquinho, tá?
A capacidade da cafeína, então, de bloquear esses receptores de adenosina é observada, inclusive, em doses baixas, como contidas numa xícara de café. Então, foi o que eu falei, você tomar uma xicarazinha de café, você já consegue se beneficiar, né, fazendo com que esses receptores sejam bloqueados para não te causar aí essa sonolência, essa letargia, mudar esse quadro, tá? Então, os principais efeitos psicológicos da cafeína estão na sensação de quê? De energia, de melhora nas habilidades cognitivas. Tá? Então, esses efeitos são resultados aí direto da ativação química de diferentes vias neurais por meio da alteração e da liberação de neurotransmissores. Então, pessoal, o que eu queria fazer um adendo aqui só sobre a cafeína, tá? Tem pessoas que têm são mais sensíveis, vamos se dizer, à cafeína, tá bom? Então precisa cada um saber até onde pode ir, tá bom? E mais, cafeína é bacana para qualquer pessoa. 3 xícaras de café por dia, no máximo. Você que não dorme direito, por exemplo, né? Tem aí um problema, que tem aí uma interferência da cafeína no seu sono, 2, 3 horas da tarde, acabou o café na vida de vocês, tá bom? Então, quem toma muito café, e toma café 6, 7 horas da noite, ou 5, 6 da tarde, enfim, experimenta tirar o cafezinho, trazer ele um pouquinho mais para próximo do almoço e acabou, para ver se não ajuda um pouquinho nessa melhora do sono. Então, alimentos, aí para finalizar, eu coloquei alimentos para recuperar o corpo, a mente, né, do cansaço. Então, formas naturais, frutas cítricas, né, que são aí excelentes, são ricas em vitamina C e vão te ajudar nessa recuperação do cansaço corporal. Tá? E aí tem limão, laranja, acerola, kiwi e diversos. Melancia, que pode auxiliar na hidratação, isso é uma boa fonte de energia, porque ela contém uma grande quantidade de água e sais minerais. Então, ela é fonte de citrulina, ela é anti-inflamatório que vai ajudar onde? Aliviar as dores musculares. A beterraba, eu amo a beterraba. Tá? Ela é rica em nitrato, tem a capacidade de melhorar a vasodilatação, melhorando a circulação sanguínea. Quem tem problema de pressão alta, hipertensão arterial, se beneficie da beterraba. Faça suquinhos de beterraba com limão, cacau 100% cacau, você vai ver, vai aumentar a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador do nosso organismo, né? Então, vai fazer de uma forma natural, que é a produção dele, né? Vai produzir ele de uma forma natural. Então, pratique isso, né, na vida e passe aí para as pessoas que vocês conhecem. Tá? Esse fator é essencial para quê? Para o combate do cansaço, tá? Por quê? Porque a má circulação provoca sintomas de fadiga, dor na sua perna, inchaço e por aí vai. Coloquei mais 3. A banana, tá? Que pode ser também ali aliada, né? Cuidado na saúde mental. Por quê? Porque ela é rica em triptofano, que compõe o hormônio serotonina, que é responsável por quê? Por regular muitas funções, como ali, né? O bem-estar, o humor, aquela sensação de relaxamento. Então, a camomila, que é conhecido como ajudante ali na hora de você dormir, tá? Ou em momentos de estresse, ela é rica em apigenina, que é um antioxidante que vai promover o sono, vai gerar um efeito calmante. Quem tiver interesse de saber mais sobre chazinhos para auxiliar no sono, alguns são derruba-leão, vocês entrem lá no meu Instagram, que tem lá, tá? Falando sobre isso também, @Centro de Saúde Bruna Chá. Vamos lá, peixes, também como atum, sardinha, possui o quê? Quantidade boa de ômega 3. E esse composto é conhecido por melhorar o quê? Cognição, se tornando aliado no processo de desenvolvimento emocional e intelectual. Além disso, a substância aí também é um poderoso anti-inflamatório. O ômega 3 tem que estar ali com o ômega 6. Então, a maioria das pessoas hoje suplementam o ômega 3, porque é muito difícil chegar no equilíbrio com o ômega 6, porque nós consumimos muito mais ômega 6 aí, né? Que é esses óleos vegetais e por aí vai. Então, eu coloquei aqui, só para finalizar,
esse quadro, né? O quanto cansado você se sentiu na última semana, para vocês analisarem isso. Passam aí uma autoanálise. Como você se sentiu cansada na última semana? Nada? Só um pouquinho? Moderado? Muito? Extremamente cansado. E qual a sensação de cansaço te impede de fazer o que você quer? Então, quando você está cansado, o que vai te impedir? A que nível você está? Bom, eu consigo fazer tudo que habitualmente eu faço. Eu estou ali, eu consigo fazer tudo que habitualmente eu faço. Às vezes eu me sinto cansada, um pouco cansada, mas logicamente, né, por conta da minha rotina, eu sei muito bem, até porque eu tenho uma alimentação bacana, eu faço uma suplementação legal, eu uso o produto, né, e uso estrinhas também. Eu consigo fazer quase tudo habitualmente que eu faço? Eu consigo fazer algumas coisas do que habitualmente eu faço, eu só faço o que tenho que fazer, entendeu? Nada mais. Ou eu consigo fazer bem pouquinho. Então, faço aí uma análise, tá? Esse é um quadro para a gente poder. É um quadro, né, que geralmente você. É um medidor ali, tá bom? De cansaço, para saber qual estágio você tá do cansaço, ou você já está realmente ali, né, no seu estopim, e daí já está com a fadiga crônica, enfim, é mais para poder ilustrar e você, né, tentar ali, espero que não, mas ver se enquadra ali numa situação. Mas cansaço todo mundo sente, isso é normal, só não pode perdurar aí por meses, tá? Porque isso daí pode ser um problema de saúde, tá? Pode ser uma doença. Certo, pessoal? Então, primeiramente, agradecendo a atenção de todos, tá? Eu fico muito feliz de falar dessas simples coisinhas que parecem simples, mas que a gente pode ver que realmente podem trazer coisas muito sérias aí para nossa saúde, tá bom? Parece simples um cansaço, mas ele não é. No final, ele pode ser aí a causa de muitas coisas aí e gatilhos também, tá? Para muitas situações.